Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Acabou a temporada do futebol brasileiro em 2017. A gente se despede também do ano com o meu time de botão, Palmeiras da Primeira Academia. O time que desafiou o diabo. No caso, o time que desafiou o maior quadro que este esporte já viu em campo. Aquele time que usava todo branco, o Santos de Pelé, não é o Santos do Pelé. O Paulo Júnior vai apresentar um pouquinho melhor. Olha, há controvérsias, hein? Controvérsias? Só há um Pelé, né? Você pode usar o artigo definido aí, Santos do Pelé. Sim, mas não é uma questão gramatical, é que virou nome próprio, entendeu? Santos de Pelé foram no poupa-tempo, ali tá registrado. Santos de Pelé. Santos de Pelé, exatamente. Tudo bem? Tudo certo, e com você? Um pouco gripado, mas nóis. É a praxe do final de ano paulistano. Faz sol, faz calor, a gente gripa, mas vamos que vamos. O Palmeiras tinha um distintivo novo, um estádio que estava em reforma, pronto para ser reformado nos anos 60, e a chegada do maior jogador de toda a sua história, o Ademir da Guia, justificam este nosso recorte, esse nosso momento aqui. Tempos de Copa do Mundo de 58, Brasil campeão do mundo pela primeira vez, o início de campeonatos nacionais no país, e longe da gente entrar nessa pobre e chata muito longe discussão sobre equivalências, o futebol internacional, o futebol sul-americano, olha, deu pra ouvir, hein? Vazou o própolis, hein? Vazou o própolis no microfone. A Libertadores sendo criada, e para que a Libertadores tivesse seus representantes, era preciso que os países tivessem seus campeonatos nacionais. O Santos do Pelé, como já dissemos, enfim. Vira anos 50, começa anos 60, o Palmeiras monta o que é chamado de Primeira Academia. É sobre isso que nós vamos falar, Paulão. Um time que vale falar logo de cara, né, Leandro? Não tem, assim, uma data exata dessa alcunha. É difícil precisar qual é o jogo da Primeira Academia, ou quando ela começa, quando ela termina. Você se aprofundou muito mais na pesquisa, pode falar mais sobre isso durante o programa. Palmeiras vivia uma fila, né, nos anos 50, venceu a Taça Rio de 51, e aí passou 8 anos em jejum, época que faltaram as taças e sobraram questionamentos como que o Palmeiras ia reagir àquela má fase. Ali em 52, 53, 54, as coisas não iam muito bem. Enquanto isso, como você falou, o Brasil voando, o futebol brasileiro em boa fase, a conquista da Copa do Mundo 58, Pelé surgindo, o Santos ganhando tudo que dava para ganhar, e até por conta da era Pelé, possivelmente influenciado por isso e por aquele momento de um futebol leve, ofensivo, vistoso do futebol brasileiro, o Palmeiras entrou nos anos 60 jogando um futebol muito técnico, muito elegante, e no fim das contas, a gente vai concluir isso ao fim do programa, esse período do Palmeiras não tem tantas taças quanto a grandeza do time parece valer. Não é um time que conquistou tantos títulos para o tamanho da importância, muito porque tinha como rival o tal do Santos de Pelé. Aí o cara chato pergunta, então por que não faz o meu time de botão do Santos do Pelé de uma vez? Pois é. Podia fazer um time de botão as frustrações dos rivais do Santos de Pelé. Um dia a gente chega lá. É que esse merece um pouco mais de... Não merece o própolis, né? Na bancada. A gente prepara um dia. Um fato curioso, que eu já dei uma chamadinha aqui, é que para a temporada de 59, o Palmeiras estreia um novo distintivo, trocando aquele que era só uma letra P dentro de um círculo verde, pelo que existe até hoje, né? O Palmeiras escrito na parte de baixo, a letra P ali dentro de um círculo no meio do distintivo, o distintivo que a gente tem como base até hoje. O clube havia trazido, anos antes, lá de Piracicaba, interior de São Paulo, o Mazola, que na verdade se chamava José Altafine. Ele tinha 17 anos
quando chegou ao Palmeiras, e 19, quando chegou à seleção. Foi jogar pelo Brasil na Copa de 58, aquela Copa em que saímos campeões. Ele começou o Mundial como titular, marcou inclusive 2 gols na primeira rodada e entrou em campo mais 2 vezes, portanto 3 participações naquela Copa. A sua participação despertou interesse do futebol italiano, e o Milan pagou 1,5 caminhão de dinheiro. Por que meio caminhão, né? Pois é. 1,5 caminhão de dinheiro, o dinheiro da época, que eu também não vou entrar em detalhes de cifras e tudo mais, porque não sei fazer a conversão exata. Com esta venda, o Palmeiras ficou rico. E era com essa grana que a primeira academia seria montada tijolo por tijolo. Alô, Crefisa! Alô, Alexandre Matos. Tem dinheiro na caixa, o Palmeiras foi atrás de reforços. Chinesinho, atacante baixinho, gaúcho. O Romero, um outro atacante, veio do América lá do Rio. O volante Zequinha veio do Santa Cruz. Julinho Botelho, um gigante, craque da Portuguesa aqui de São Paulo, se tornaria um dos maiores da história do clube. Foi repatriado da Fiorentina e não jogou a Copa de 58 por não achar justo, né, um jogador de fora do futebol brasileiro atuar no Mundial. E aquele elenco do Palmeiras, além desses reforços, já tinha Valdir de Moraes, Valdemar Carabina, Geraldo Escoto, era treinado por Oswaldo Brandão e era a segunda força do campeonato de 59. Tinha, claro, o Santos, campeão estadual, com Pelé campeão do mundo, como grande atração para aquele estadual. E se o Palmeiras não engrenou de vez no segundo semestre de 58, deu conta, sim, de um certo favoritismo em 59. Brigou de ponta a ponta pela taça em pontos corridos e jogou 3 decisões naquele que ficou conhecido como supercampeonato. Antes do encontro final, antes dessa série finalíssima, destaque para as goleadas do Palmeiras: 7-1 no Nacional, 6-1 no Comercial e na Ponte Preta, 6-0 no Guarani e vitórias nos clássicos aqui da cidade: 2-0 no São Paulo, 3-0 no Corinthians. Ao longo da competição, o Palmeiras encantou, fez um baita Campeonato Paulista de 59 e, se havia dúvidas, fica o placar da primeira fase no duelo contra o poderoso Santos. No Pacaembu, Palmeiras 5, Santos 1. Um 5-1 que não valia como base para a final. Tudo pau a pau na decisão, que era em melhor de 4 pontos. Jogos duros e os times empatados na pontuação geral da fase até então. Também empataram as 2 primeiras partidas. No primeiro jogo, já em janeiro de 60, é bom lembrar, no futebol brasileiro era lindo. Era recorrente que não coubesse. Como era bom, né? Quando o problema era o regulamento, se o campeonato não vai acabar. Pra ter esses caras em campo, viu, Leandro? Por mim, pois é, pode ter 40 e passar 32, não tem problema nenhum. Primeira final, 1-1. Pelé para o Santos, Zequinha para o Palmeiras. E o papo no botequim do dia seguinte foi de que aquilo se tratava de uma marmelada, já que aquele empate garantia a realização de mais 2 partidas. Era melhor de 4 pontos, com aquele empate ninguém chegava a 4 pontos no jogo 2. Isso representava mais 2 jogos, ou seja, mais 2 caminhões de dinheiro, porque a renda ia para os clubes. Isso era 5 de janeiro, hein? Mas eu acho que em 59 as pessoas não viajavam no Ano Novo, né? Não tinha essa cascata, né? De vou pra praia no Ano Novo. Não sei, tô chutando. Bertioga não era tão... 5 de janeiro é o jogo 1, 7 de janeiro é o jogo 2 e 10 de janeiro acaba o campeonato. Ou seja, naquele clima de Copa São Paulo, beach soccer, o bicho tava pegando. No jogo 2, Pepe marcou 2 vezes para o Santos, 2 vezes de pênalti. E o Palmeiras empatou com um gol contra do Getúlio e um do Chinesinho. 2-2 no jogo 2, tudo em aberto para o terceiro e decisivo duelo no mesmo Pacaembu que viu as 2 primeiras partidas. O Palmeiras, Valdir de Moraes, Djalma Santos, que inclusive foi outro contratado com a grana do Mazzola, ele veio no meio daquele ano de 59, Valdemar Carabina, Aldemar e Geraldo Escoto, Zequinha e Chinesinho, Julinho, Américo, Romero e Nardo, o técnico Oswaldo Brandão. Laércio, Urubatão, Getúlio e Dalmo, Formiguizito, agora vou até meter o própolis, Leandro, a mim, pra esse ataque aqui. Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe, minha Nossa Senhora,
que loucura de ataque. Técnico Lula, um dos grandes ataques do Santos, né? Esse com Jair Rosa Pinto, com Dorval, que beleza de time. Bola rolando, Pagão para Pelé, Pelé para Pagão, como diria aquela música, né? Tem a música do Chico Buarque lá, que tem. Todo mundo toca pra todo mundo, o Pagão toca pro Pelé no fim, né? Mas a bola chega no Pelé e não toca pra ninguém. Ou acabou a rima do Chico Buarque, ou o Pelé, ao que consta, não vi jogar, mas parece que ele era bom na finalização. Isso aos 14 minutos de jogo. Pagão para Pelé, Pelé para o gol, Santos 1-0. Parecia que viria ali o 5º título estadual em 4 anos para o Santos. Mas o Julinho Botelho, quase no intervalo, empatou. E aos 4 do segundo tempo, um dos lances icônicos dessa história, Romero bate falta e a bola entra no gol. É o gol do título de 59 do Palmeiras que a gente ouve provavelmente na voz de Fiore Gigliotti, eu não tenho certeza, o amigo Central 3, se tiver essa certeza, escreva. Não falou nada, por que você veio até aqui? O tempo passa! 2 minutos e meio, etapa complementar. Barreira de 6 homens do 4 de Vila Belmiro. Jair perto da bola. Romero para cobrar. É uma falta perigosa contra a Cidadela de Laércio. Apita o árbitro, correu o Romero. Gol! O tempo passa, não deixa dúvidas, é o Fiore, né? Fiore Gigliotti. E o Palmeiras termina aquela temporada campeão paulista de 59, um dos títulos, talvez um dos títulos, né, Helen, tecnicamente, assim, um dos mais pesados, né? Porque ganhou uma melhor de 3, saindo atrás desse Santos impressionante, que devorou gigantes em várias finais. Talvez em termos técnicos é o time que ganhou o título a final mais pesada por ser o rival que foi. Terminou aquele 59 com 41 jogos, 30 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 112 gols marcados, mais quase 3 gols por jogo e 36 gols sofridos. Chegamos a 1960 e se o Palmeiras era campeão estadual, já eram tempos dos times campeões de seus estados buscarem voos maiores, voos nacionais. E a Taça Brasil reuniu os campeões estaduais, os principais estados já com seus times na semifinal, de modo que o estadual que você tinha ganhado ali pouco antes ganhava um peso maior. Você já entrava numa fase na frente na instigante Taça Brasil. Semifinal, Palmeiras e Fluminense, o campeão carioca, 0-0 no Pacaembu, e a decisão foi para o Maracanã. Palmeiras passou 1-0, gol de Humberto Tosi, que havia voltado da Itália, no último minuto de jogo. E aí a trívia, né? 2-0 dava o quê, né? Na Taça Brasil. Outro tricolor estaria esperando o Palmeiras na final, o Fortaleza, campeão cearense. Recebeu o Palmeiras lá no Ceará e já levou 3-1. 2 gols de Romero, 1 gol de Humberto Tosi. Palmeiras encaminhou demais o título já no jogo lá no Nordeste, fez 3-0 em 20 minutos e não deu chances para o rival Fortaleza. E no Pacaembu, um passeio que mostrou de fato a disparidade entre os elencos, entre os times. 8-2 para o Palmeiras, 2 de Chinesinho, 2 de Cruz, 1 de Humberto, 1 de Zequinha, 1 de Romero, 1 de Julinho. Primeiro título nacional da história do Palmeiras. Na segunda edição da Taça Brasil, tem aquela de 59 que o Bahia passou pelo Santos, história que a gente já contou aqui no programa. Essa conquista do Bahia, né? Os relatos contam que fortaleceram a ideia no Ceará de que o Fortaleza poderia conseguir o título. A verdade, acho que o retrato mais aproximado da realidade, né, Paulo, é de que nessa época era mais restrito o mundo. O mundo era mais restrito com certeza, mas no caso do mundo do futebol, era muito difícil você imaginar que um
que um time fora daqui, né? São Paulo, Rio, ali, fosse derrotado por um time do porte do Fortaleza naquela época. Mas como o Bahia tinha conseguido em 59, tinha um orgulho ali da região que colocava o Fortaleza, dava ao Fortaleza o direito de sonhar. Foi uma desilusão, mas a história do Fortaleza em 59 é uma história que merece um registro positivo, não esse registro do 8-2, que para uma final de campeonato é um número... Muita coisa. Fortíssimo. Você tá com o livro aberto aí, eu já paro de falar. Só para registrar que no Campeonato Paulista de 60, o Palmeiras não foi muito bem. Ficou em 4º lugar. Ficou atrás de Santos, de Corinthians e de Portuguesa. Campeonato Paulista, poucos dias antes da final contra o Fortaleza, tem um Palmeiras e Santos na Vila, que é o jogo que confirma o título para o Santos, ou seja, o Santos de Pelé reconquista o estado. Enquanto o Palmeiras era campeão da Taça Brasil, o Santos voltava a ser campeão paulista. Em 60, o Palmeiras ganha o Paulista de 59 e também a Taça Brasil. Por ganhar a Taça Brasil, tem a chance de jogar a Libertadores da América, que vivia a sua 2ª edição no ano de 61. Estamos, então, em ano novo, ano de 61. O Palmeiras foi vice-campeão, né? Enquanto o Santos voltava ao controle no estado, como você bem lembrou, inclusive o Santos seria tricampeão paulista a partir dali, o Palmeiras focou, sim, as suas forças na Libertadores e começou passando pelo Independiente da Argentina. O assunto aqui, né, nessa semana está bem em voga por aqui, já que venceu a Sul-Americana, venceu o Flamengo. 2-0 na ida, 1-0 na volta, classificação tranquila. Na semi, outro Independiente. O Palmeiras enfrentou na semifinal o de Santa Fé, o Independiente colombiano. 2-2 em território colombiano, 4-1 com sobras no Pacaembu, 2 gols do Romero e uma final a ser jogada contra o fortíssimo e atual campeão Peñarol. Peñarol de Cubidia e Spencer. E o Verdão ficou com o vice. O jogo no Uruguai foi 1-0, um gol marcado no último lance, um dos gols mais doloridos aí da história do Palmeiras, porque um dos seus já ídolos, Djalma Santos, foi fazer uma graça. Uma jogada característica dele ali, né? Dar uma levantada na bola, um corte meio diferente ali. É absurdo, né? É um absurdo. Tá muito relativizado esse lance da história do Palmeiras. Não tem cabimento que o nosso lateral foi dar um cominho. Enfim, no último lance do jogo, ele gostava de sair driblando, sempre deu certo, deu errado no dia que não podia dar. E no jogo de volta no Pacaembu, 1-1. O Sacia abriu o placar para os uruguaios logo com 5 minutos. E aí a missão ficou braba. O Palmeiras tinha que virar, não virou. A taça ficou com os uruguaios e o Palmeiras amargou o seu primeiro vice-campeonato da Libertadores. Entrou em campo com Valdir, Djalma Santos, Valdemar, Aldemar Santos, Zequinha, Geraldo Escoto, Julinho Botelho, Romero, Geraldo Chinesinho, Zito, o técnico, o Renganesh e o Peñarol. Maidana, William Martínez, Cano, Gonzalez, Matossas, Aguerre, Cubija, Ledesma, Spencer, Sacia e Joia. Peñarol, campeão da Libertadores, então. Era bom Joia, Paulo? Era insinuante. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu não sei se é o fone novo, se é a gripe, esse monte de coisa que eu tô tomando aqui, mas que virtuose, hein? Nossa. A guitarrinha, eu tenho vontade de ligar pra família do George Harrison e pagar os royalties, viu, cara? Por programa? Por programa, tá louco. E azedou, cara. A cereja do bolo veio cedo, veio logo e tem um simbolismo aí. Após 3 anos escalando degraus, né? Estadual, depois nacional, depois internacional, e mostrando um futebol de primeira qualidade, é com a chegada de Ademir da Guia em 62 que a Academia de Futebol ganha silhueta, ganha de vez um contorno ali. O apelido em si, como a gente citou aqui no começo, não é muito claro, ele só veio... Ele só existe de fato mesmo em 64, com a chegada do técnico Filpo Nunes. E o Ademir, que veio do Bangu,
ficou 62 na espera, no banco, esperando por uma oportunidade, se adaptando ao clube novo, e só foi ser titular mesmo em 63, após uma temporada de adaptação. Como ele não vinha, o Bangu não é exatamente um time grande, né? Enfim, alguns fatores aí contribuindo para o Ademir da Guia esperar um pouquinho. Com ele em campo, o Palmeiras tinha definitivamente um estilo de jogo. Na verdade, esse estilo era o estilo dele, do Divino. O Palmeiras já tinha trazido também o Vavá, que vencera a Copa do Mundo do Chile em 62, mas aquele ano, o ano de 62, não foi propriamente frutífero para o Palmeiras. O Ademir estreou com a camisa 6, né, Paulo? 5 no amistoso e num jogo... Ele jogou com a 6 mais pra frente. No começo ele jogou com a 5, às vezes com a 10... Exato, ele jogou mais recuado porque o chinesinho no Paulistão era o dono, né? Tem razão, você tá falando se você estiver falando da estreia oficial no Paulistão, é camisa 6. Camisa 6, né? Mas jogando como um 5, apesar da camisa 6, né? Jogando o chinesinho com a 10 mais avançado, fazendo o papel que seria dele por muitos anos, e o seu primeiro jogo oficial pelo clube, em julho daquele ano, foi contra o Taubaté. O chinesinho foi vendido para o Milan, logo que o Palmeiras percebeu que o menino ali era bom de bola. E com o dinheiro que o Milan pagou pelo chinesinho, deu para o Palmeiras fazer novos investimentos. Entre eles, e algo que começou ainda mesmo no ano de 62, a reforma do estádio, né? O estádio, o Parque Antártica ali, o estádio Palestra Itália, tinha muita enchente na região, né, Paulo? Um pouco. Tinha muito. Continua tendo, inclusive. Continua. Sabe que uma vez eu fui ali no shopping assistir um filme... Era dia 25 de dezembro, eu fui na sessão das 2 de bicicleta. Saí do filme chovendo, não dava pra ir embora. Entrei e vi o filme das 4. Saí chovendo, não dava pra ir embora. Entrei, vi o filme das 6. Saí chovendo, não dava pra ir embora. Vi o filme das 8. Vi 4 filmes num Natal desses. O Ademir da Guia jogou pouco, de fato, em 62. Lembrando, o Palmeiras tinha 3 campeões do mundo, né, no elenco. Djalma Santos, Zequinha e Vavá. Ainda assim não foi um ano muito bom. E só para ler um parágrafo aqui do livro do Kleber Maziero, Divino, a biografia do Ademir da Guia, sobre a chegada dele, a abertura do capítulo 7, que trata exatamente da primeira academia. Sem saber que viria a transformar-se no maior mito da história do Palmeiras, Ademir da Guia chegou contratado pelo clube por 3.800.000 cruzeiros, junto ao Bangu, onde já atuava há cerca de 1 ano e meio no time profissional, em agosto de 61, com 19 anos, no início do Campeonato Paulista. Certa vez, as delegações de Palmeiras e Flamengo se encontraram ocasionalmente no aeroporto. O treinador da equipe carioca, Fleitas Solite, perguntou a um dos diretores do time paulista se era verdade quanto teria custado o passe de um garoto, o filho do Domingos da Guia, que o Palmeiras tinha contratado junto ao Bangu. Ao ouvir a resposta afirmativa e o valor do negócio, o treinador exclamou: "O preço que vocês pagaram não é o que vale só uma das pernas dele." Ou seja, fez um negocião. Loucura, muito, muito respeitado ainda, garoto. E como você disse, 61, 62, ali foi adaptação, né? Ele foi arrebentar mesmo mais pra frente. E o estádio do Palmeiras reformado para dar lugar ao tal do Jardim Suspenso. Pensado justamente por causa dos alagamentos da região. Você ergue o gramado para que a água o ser humano não chegue maravilhoso mesmo, né? Em vez de a gente parar de construir em cima de rio e socar bueiro em cima de bueiro, ele faz o gramado voar, suspende o gramado, aí não alaga, né? Que loucura, e que saudade do Jardim Suspenso, hein? Nem me fala. Que coisa. Em 1963, ano de nova conquista estadual do Palmeiras, que de certa forma algo parecido com anos atrás acontecia. O dinheiro do chinesinho, como já dissemos, serviu para investir tanto nas obras do estádio, mas também, quanto também na formação de um novo elenco ali. O Tupanzinho, um meia canhoto, veio do interior mineiro. O goleiro Picasso saiu do Grêmio. O lateral esquerdo, Ferrari, foi trazido do Guarani. E o Djalma Dias, o pai do Djalminha, era buscado ali no América, o Ameriquinha do Rio, o Ameriquinha de Trajano, para defender com a camisa verde, para ser, inclusive, o principal jogador ali do setor defensivo alviverde. Um time consideravelmente mais forte do que o de 62, de um ano antes, e sobrou até uma graninha para, em março,
o Servilho ser tirado da Portuguesa e incorporado ao Screte Periquito, um atacante que casava com Ademir da Guia em um quesito, o quesito estilo. O Servilho parecia lento, mas o seu ritmo, na verdade, era difícil de ser acompanhado, de ser marcado, era uma marca e uma virtude. Após um fraco desempenho no Rio-São Paulo, era a vez do Paulista, de novo um formato de pontos corridos, e agora a conquista veio sem precisar de partidas de desempate. O Palmeiras apostou finalmente em Ademir da Guia na meia, ao lado do recuado Zequinha, e empilhou vitórias seguidas após trocar de técnico. Geninho, Mário Travalini e Silvio Pirillo ocuparam o posto e foi o último o responsável pelas 10 vitórias seguidas que deram a taça ao Palmeiras. O time acabou com só 2 derrotas em 30 jogos, 6 pontos a mais que o vice São Paulo, e o Caneco num 3-0 sobre o Noroeste. Manda o Palmeiras aí, Leandro. Picasso, Djalma Santos, Djalma Dias, Vicente, Zequinha, Valdemar, Julinho Botelho, Vavá, Servilho, Ademir da Guia e Gildo. Que baita time! Timaço. Tem o Noroeste aqui, hein, no Almanac do Palmeiras, de Celso Darion Zelt, o corintiano mais palmeirense do Brasil, e o Mário Sérgio Venditti. O Noroeste que acompanha o Palmeiras ser campeão paulista, com Evaristo, Aracito, Virgílio e Gualberto, Romualdo e Gildésio, Daniel, Arara, Zé Carlos, Lourival e Ailton. Técnico era ele, Balbino Simões, o jogo do título. Palmeiras depois só cumpriu tabela, né, contra o São Paulo. Um abraço para o Instituto Palestrino de Estatísticas. Foi lá que eu encontrei esta narração, o Palmeiras batendo no Noroeste. É apertado, deixa a bola para trás, então para Vicente, devolveu para Gildo, Gildo dá para trás para Vavá, dominou pela meia esquerda, passou por Gildésio, recua mais ainda para Zequinha, Zequinha abriu, na ponta direita para Djalma, penetrou, ajeitou, vai levantar, ergueu, subiu, Servilho, cabeça na bola, gol! Serpentinas que se cruzam e confetes que sobem e que descem. Tá aí a teoria da lei da gravidade. E já que a gente é chato profissional, com essa arenaça tosca, de mau gosto e cafona, por que não merece nenhuma narração de Fiore Giliotti, né? As narrações do tempo atual acompanham a arquitetura e a atmosfera das arenas atuais também. Palmeiras campeão paulista, então, e no jogo das faixas, 1-0 sobre o São Paulo, só cumprindo tabela. Corinthians, Palmeiras meteu 5-2 no Corinthians, e sobre o Santos, meteu 1-0. Santos, claro, bicampeão do mundo. Palmeiras, então, campeão paulista, de novo tinha uma vaga na Taça Brasil, que fora vencida em 64 pela 4ª vez seguida pelo inigualável Santos do Pelé, que jogava por seu atual campeão. Mesmo sem ter sido campeão estadual, o Santos pegou o Palmeiras na semifinal da Taça Brasil, aplicou um 4-0, que serviu de certa forma de vingança daquela goleada de 5-1 de 5 anos antes. Então, o Palmeiras deu azar, né, na Taça Brasil. Cruzou logo com o Santos, não conseguiu ser campeão nacional de novo. Chegamos em 1964, chega Filpo Nunes e a última peça da primeira academia está posta. O Ademir da Guia já está consolidado na meia cancha da equipe. E em abril, chegou ali da Ferroviária o volante Dudu, o Olegário, que pegaria a camisa 5 em breve de Zequinha para montar aquela dupla inesquecível com o Divino. Tão abençoado foi aquele encontro que calhou com a reinauguração do estádio Palestra Itália, agora com o tal do Jardim Suspenso, quando o Travalini voltou ao comando do clube naquele ano, montou uma espécie de democracia palmeirense, dando a Djalma Santos, Valdemar Garabina e Julinho, 3 estrelas do time, voz, né? Voto ali, uma voz igual à do treinador na condução do time, nas pequenas decisões
táticas do dia a dia, do jogo a jogo. O time ficou com o vice-campeonato estadual e usou em novembro pela primeira vez a escalação base na memória coletiva, afetiva do torcedor sobre a primeira academia. Valdir Joaquim, Djalma Santos, Carabina, Djalma Dias e Ferrari, Dudu e Ademir, Gildo Servilho, Vavá e Rinaldo. O Julinho, uma estrela do time, no banco de reservas e o Filpo Nunes como treinador. 1965 é o ano, então, que, de fato, o nome Academia de Futebol pega. E aí não tem exatamente um dia da criação, uma coisa exatamente que marque o surgimento, a consolidação da alcunha. Tem vários pais para essa criança. Como a grande conquista e o melhor momento do time no ano foi durante o Rio-São Paulo, acredita-se muito que esse apelido tenha surgido na crônica carioca. Na prática, é o próprio Filpo Nunes que, ao acabar um pouco a frenética troca de técnicos, né, ele se estabelece um pouco no cargo, consegue empregar um estilo ainda mais elegante para aquele já técnico Palmeiras e, portanto, consolida essa imagem de uma academia de futebol. Seu método de trabalho, olha que beleza, hein? Era batizado pelo próprio de Pim Pam Pum. Que coisa! Uma forma do argentino se fazer entender com os brasileiros para mostrar que desejava um jogo direto, prático, eficiente. É o nosso tic-tac, né? Então. Adaptado e nos anos 60. O mais incrível é que dá pra entender, né? O Pim Pam Pum. Eu consigo ver o time jogando Pim Pam Pum. Dá demais. Ao Rio-São Paulo, portanto, vamos a ele. Vasco e Palmeiras, Maracanã, comecinho de Rio-São Paulo. O Gildo faz um gol antes dos 10 segundos de partida. Acho que foi aos 9, né? Um dos gols... 7. Foi 7? Tá louco. Um dos gols mais rápidos da história do esporte. O jogo foi 4-1 pro Palmeiras, inclusive. Eu gostei desse do esporte, né? Porque daí inclui o beach soccer, o futebol de salão, todas as pataquadas que se joga com os pés. Não tem como. Você tem... Com um segundo não dá pra fazer gol em lugar nenhum. E quando o cara já chuta do meio de campo? Chega no gol nos 2 segundos. 2 segundos. Então só tem aí 4 segundos aí. Enfim, o Palmeiras começa... Com isso, e é um gol de Pim Pam Pum, né? Da saída, Pim, o Djalma Santos lança o Gildo, Pam, e o Gildo faz o gol, é o Pum. A TV Cultura vai narrar pra gente o gol do Gildo. Mais rápido, ele me enchia a paciência naquele tom de brincadeira. Bom, menino, e eu digo, seu filho, mas toda hora também isso. Não, mas nós temos que fazer o gol mais rápido, e vamos, até que... Ele sonhava com isso? Ele sonhava, porque ele que treinava. Ele fazia, ele foi mérito dele, eu fiz o gol, lógico. Mas ele é que ensaiou toda a jogada, ele é que me explicou como era que tinha que ser feito. Não te vas por la lateral, porque aunque você ganhe, vas a perder o ângulo chegando à linha do fundo. Então, entrar na diagonal para desembocar direto ao quarto zagueiro. Se o lançamento de Djalma Santos passou o jogo aéreo, la cabeza del cuarto zagueiro, ¿qué va a acontecer? Va a estar frente al goleiro. Claro. Muito bem. O goleiro aonde vai sair? Vai estar aqui, vai terminar. Claro. É ali que você não vai fechar os olhos e vai dizer, bomba, mi guay, pum, vas a querer sair a um buraco aqui, não. Tocará despacito ao outro lado, igual ainda, um frente assim. Que coisa, hein? Foi o Gildo primeiro e olha o tipo de figura que era o Filpo Nunes. Sensacional. Bom de resenha deve ter sido, hein? Campanha foi exuberante. O Palmeiras meteu 7-1 no Santos, embora eram Santos desfalcados. Os titulares estavam viajando pela América do Sul, mas mesmo assim o Palmeiras fez o seu papel, enfiou 7 no seu grande rival da época. O Flamengo levou 4-1 no Rio de Janeiro. O Botafogo levou 5-3. Palmeiras ia encantando naquele Rio-São Paulo e esse jeitão do Filpo conquistava atletas, torcida, o time tinha carisma, o time era reconhecido em todo o país como um time legal de se assistir. O São Paulo levou 5-0 para o Palmeiras, a maior goleada do clássico até então, e o Palmeiras, quando encontrou novamente o Botafogo, dessa vez no retorno, fez um 3-0 que valeu a taça por antecipação, sem necessidade de final. No Pacaembu, Tupãozinho aos 14, Ademir da Guia aos 72 e Dario aos 89 no estouro não quis do fazer cronômetro. A conta, né?
A conta dos 72 é 17, né? 17? 27. É difícil. E o Dario aos 89. Aliás, um abraço para Galvão Bueno, né, que segue explicando, né, que quando a transmissão não é da FIFA, ele não tem controle sobre o relógio. Então você faz as contas aí. Palmeiras, Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Geraldo Escoto, Dudu, Valdemar Carabina, Gildo, Servilho, Tupanzinho, Ademir da Guia, Rinaldo, técnico argentino Filpo Nunes. Botafogo de Futebol e Regatas. Manga, Joel, Zé Carlos, Rildo, Ayrton, Paulistinha, Canavieira, Gerson, Turcão, depois Sicupira, Bianchini e Arthur, o técnico Admildo Chirol. Um senhor Botafogo também. E você sabia que esse jogo foi dia 23 de maio, a final do Rio-São Paulo. E dia 30 de maio teve um amistoso. Teve um amistoso contra um time que meu pai jogou, Palmeiras e Atlético Vila Alpina. Que beleza. É brincadeira, né? No Lauro Gomes, em São Caetano. Aí o Palmeiras jogou um time... Não, jogou muita gente, não todos, mas a maioria dos titulares jogaram. Teve amistoso 30 de maio, amistoso dia 2 de junho, aquele meio do ano, né? Antes do Paulistão, para os amistosos todos, alguns bem aleatórios. Palmeiras campeão com 27 pontos e um empate quádruplo em segundo, com 17 pontos, 10 pontos atrás, portanto, Vasco, Botafogo, Flamengo e Portuguesa. Um pontinho atrás desses 4, São Paulo, 16. Mais um pontinho abaixo, Corinthians, 15. Ou seja, ficou todo mundo embolado, só o Palmeiras que deu aquela disparada marota. Teve mais casamento entre Palmeiras e Rio de Janeiro. Em julho, nesse interim, a taça do 4º centenário do Rio colocou o Palmeiras de novo no topo. Foi um campeonato com Fluminense, Seleção do Paraguai e Peñarol de Pedro Rocha. Olha que coisa, contra quem Valdir de Moraes defendeu nada mais, nada menos do que 3 pênaltis. Foi 0-0 e nos pênaltis 1-0. Que coisa, hein? Econômica essa academia em julho. E o Palmeiras, campeão, receberia em função dos tantos elogios da mídia, dos adversários, tanto um primeiro semestre tão bom, o Palmeiras chegou a ter 7 convocados à seleção e por ter esse momento tão legal do time, tão vistoso, acabou convidado a ser a seleção brasileira na abertura do Mineirão, o grande estádio construído em Belo Horizonte. O jogo era Brasil-Uruguai, o Palmeiras de Brasil colocou no amistoso 17 atletas, sendo que 14 deles jogaram na seleção antes ou depois, ou seja, era um elenco de nível, não era um time qualquer. Se de 17, 14 tem passagem, era um elenco muito estrelado, era um elenco de fato de seleção. Momento de muita honra para o Palmeiras, jogando em nome da seleção brasileira. Ouviremos Dudu e Valdir Joaquim de Moraes falando em matéria para a TV Globo. Isso é muito importante. O Palmeiras era digno de representar a seleção brasileira. Do roupeiro ao massagista, do goleiro ao ponto esquerdo, toda a delegação era do Palmeiras. Pela primeira vez na história, um clube foi a seleção brasileira de futebol. Você vestir a camisa da seleção brasileira já é uma honra para poucos. E nós representamos o teu clube. Você joga representando o Brasil e tendo o sucesso que nós tivemos, é uma emoção que não se esquece jamais. O Palmeiras de Filpo Nunes, argentino, o técnico do time no jogo contra o Uruguai. Assim, ele se tornou o primeiro e único estrangeiro a ter comandado a seleção brasileira de futebol. Ele se orgulhava imensamente de trabalhar no Palmeiras, ainda mais representando a seleção brasileira. Só tem um fato que ele não gostou muito, essa foto, que tem uma foto que nós temos em fileira, ele ficou no fim da foto e cortaram. Ele ficou dizendo que nunca mais eu tiro a foto lá atrás. Valdir Joaquim de Moraes, depois Picasso, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar, depois Procópio e Ferrari. Dudu, depois Zequinha e Ademir da Guia. Julinho, depois Germano, Servilho, Tupanzinho, depois Ademar Pantera e Rinaldo, depois Dário. Este foi o Brasil, Palmeiras, Brasil. Seleção uruguaia com Taibo,
Cinqueneg, Manicera e Caetano, Nunes e Varela, Franco, Silva, Salva, Dorxas e Espárrago. 3-0 para o Palmeiras, gols de Rinaldo e Tupanzinho ainda no primeiro tempo. Germano completou na etapa final. Pouco depois daquilo, por motivos alheios ao jogo, ao bola e campo, o Filpo caiu do Palmeiras. Relacionamento, ele era bom de prosa, mas o relacionamento também não era tão fácil assim. Com ele, junto com ele, né, foi-se embora parte do magnetismo daquele Palmeiras do primeiro semestre de 65. E por isso que os próprios atletas, né, afirmam, Dudu, por exemplo, afirma, o Valdir, Joaquim de Moraes também afirma, que com a saída do Filpo acaba o marco ali, delimitado o marco do fim da primeira academia do Palmeiras. O Palmeiras foi superado pelo Santos, tanto na Taça Brasil quanto no Paulistão, daquele segundo semestre de 65. Embora, além do 7-1, tenha feito mais uma vez um 5-0 neste mesmo Santos na temporada. As goleadas, no entanto, não impediram o grande ano daquele que foi efetivamente o time da década, o time da história, o time do Pelé, contra quem o Palmeiras teve a honra, ou na verdade o azar, de ser o seu maior oponente. Teria certamente conseguido muito mais títulos no período, mas isso importa menos em uma fase de primeiro e segundo títulos mundiais do futebol brasileiro, uma revolução, na verdade, no nosso futebol, o início de competições nacionais, a Libertadores, a inauguração de estádios, a reforma, no caso do Palmeiras, do seu próprio estádio, enfim. A construção da primeira academia explica também um pouco a construção de um novo futebol brasileiro naquele espaço de tempo. A segunda academia do Palmeiras é o time que nasceria em 72, né? A primeira academia, portanto, é esse time de 65, 7 anos depois, a chamada segunda academia. Antes disso, viriam 2 taças Roberto Gomes Pedrosa, outra Taça Brasil e o Campeonato Paulista de 66, o que mostra que acaba mostrando que o final da primeira academia não é que significou fim de títulos, não é que significou seca, vacas magras, é muito mais um fim de um estilo, de uma comunhão ali coletiva, do técnico, da torcida, de um jeito de jogar que destoou por ser muito atraente, muito elegante, muito técnico, mas o Palmeiras seguiu com uma fase bem vitoriosa até a sua segunda academia em 72, que também foi bastante vitoriosa. No fim das contas, foi uma transição para outros tempos, uma leve mudança no jeito de jogar e um abraço a uma alcunha criada para aquele ano, para homenagear aquele time. A segunda academia surge, né, como uma homenagem a essa primeira que a gente contou aqui. E um nome bem bonito, por sinal. Recentemente a gente teve no Brasil o Trem-Bala da Colina. Eu gostava desse nome, viu? Eu espero que os nossos filhos ou netos, Paulo, um dia façam o meu time de botão 1500 aqui sobre o Trem-Bala da Colina e achem se foi o Lance, se foi o UOL, quem foi que deu esse nome, né? Menudos do Tricolor, né? Menudos do Tricolor. E um dia o André Plihal foi perguntar pro Wellington, né? Então, surgindo no São Paulo, se eles eram os novos Menudos, ou se ele queria dar um nome para aquele novo time do São Paulo. Ele deu o nome. Era o bonde dos moleques zica. Não à toa, esse time e nem o Wellington provavelmente vão merecer um dia o meu time de botão. Ou seja, capriche na hora de escolher um apelido pro teu time, né? Teve recentemente o Galo Doido, né? O time do Cuca, campeão no Independência, campeão da Libertadores, foi o Galo Doido, acho que é o Tostão que forçou esse nome. Mas é isso, bons apelidos. Eu e Paulo Júnior vamos descansar, não juntos, cada um em sua praia de preferência, mas vamos pegar aquele jornalzão praiano de segunda-feira, aquelas notinhas da tribuna lá, não sei quem tá perto do Santos, não sei quem fechou com São Paulo. Aquele terceiro goleiro do Santos virou técnico do Jabaquara. O Pablo não sabe se vai... O Palmeiras tá de olho no lateral do Libertad. Ei, lateral do Libertad, o que ele já cortou de árvore pra virar notinha no lance, não é mole, viu? Ou seja, vamos descansar um pouco. Termina aqui a temporada do meu time de botão. Ao longo das férias
você receberá no seu feed de notícias em centraltrades.com.br um Meu Time de Botão já gravado. Espere e verá. E a gente volta em meados mesmo, no meio de janeiro, com mais um time novo, gás renovado, para mais uma leva de histórias. Nesse meio tempo, por que não? Dê suas sugestões, conte os times que você gostaria de ouvir, ou times, ou pequenas histórias, grandes histórias, enfim. Valeu, viu, Paulão? Valeu, Leandro e a mim. Um bom ano para todos que nos ouvem. Acompanhe aí os programas antigos também, caso você estiver empolgadão para uma maratona de férias. E em 2018 a gente segue contando essas historinhas aqui. Valeu!